Que agora a gente vai falar de cultura. Olha, escritor, teatrólogo, artista visual, poeta. Essas são apenas algumas das facetas de Abdias do Nascimento, mas o papel mais marcante foi mesmo o de ativista de direitos das populações negras, um marco na luta do povo afrodescendente brasileiro. E é ele, Abdias Nascimento, o homenageado dessa última ocupação do Itaú Cultural, que fica em cartaz até esse próximo domingo, dia 15. Para falar um pouco mais sobre a exposição, eu recebo aqui o Vinícius Rodrigues, que é um dos curadores. Oi, Vinícius. Boa tarde para você. Obrigada por ter vindo conversar com a gente sobre essa exposição. Obrigado pelo convite. Sobre a ocupação, né, que vai além da exposição. Sim. Mas antes da gente começar a falar da exposição, queria que você falasse um pouquinho da história do Abdias Nascimento, né? A gente falou aí desses tantos papéis, como eles foram se construindo ao longo da história dele? Bom, o Abdias Nascimento, ele nasce no interior de São Paulo, em Franca, né? E é ali que ele começa a tomar os seus primeiros contatos ali com a cultura negra e com essas questões que envolvem o racismo. Ele tem uma passagem pelo Exército, onde isso se intensifica, né, ali na década de 30, principalmente, pela Frente Negra Brasileira e por todos esses movimentos negros ali, a imprensa negra, que estavam presentes ali na época, nessa década de 30. E aí a carreira dele vai se desenvolvendo a partir daí, né, e aí ele vai atacando em várias frentes, porque ele vai desde do teatro, passando pela poesia e passando por outras formas de ativismo que estão sempre relacionados à política, né? Então, Abdias, ele foi assim um indivíduo, um artista, um militante, um político multifacetado que conseguiu fazer esse resgate, né, e essa sistematização da cultura afrodescendente africana para nós aqui. Ele se definia como boi de piranha, né? Sim. Como é que você explica isso? Porque realmente ele estava à frente de tudo, ele usava muito da arte para bater nessa tecla aí dos direitos, da luta pelos direitos, mas sempre, quase sempre através da arte, né? Sim, sim. A arte era um instrumento que era muito utilizado por ele, as diversas expressões artísticas. Então, desde o TEM, do Teatro Experimental do Negro, né, que revelou ali grandes atores e atrizes como Ruth Souza, Léa Garcia, entre outros, até as próprias pinturas do Abdias, que trabalhavam com toda a simbologia e a cosmologia das culturas africanas, as suas religiões, enfim, todos esses signos colocados. E essa questão do boi de piranha é justamente por isso, ele estava sempre à frente ao seu tempo, né? O Abdias, ele conseguia vislumbrar questões que seriam importantes e que nós debatemos ainda hoje, mas que ali na década de 30, 40, 50, o Abdias já colocava, como por exemplo a questão de cotas raciais, né? Era uma questão que já existia ali para o Abdias, que ele já refletia sobre isso e que ele foi um dos primeiros a colocar isso na arena política. A gente separou um vídeo que até faz parte da ocupação, que diz um pouquinho dessa luta dele. Vamos ver? 13 de maio, quem foi liberto foi o branco, não foi o negro. Foi o branco, o senhor de escravos, que foi liberto. Ele se libertou das obrigações que ele tinha para com aquele que deu o suor, o sangue e a vida para construir as estruturas econômicas desse país chamado Brasil. Como é que esses 2 milhões e tantos de ex-escravos poderiam sobreviver sem emprego, sem moradia, sem qualquer proteção de saúde? Quer dizer, foi realmente uma matança coletiva, né? E o negro estava aí desempregado no chamado mercado livre de trabalho instaurado após a abolição e ele não teve emprego. Trouxeram os imigrantes brancos para tomar o lugar que os negros exerciam no mercado de trabalho. O negro foi liberto simplesmente para ser considerado um criminoso nato, porque ao mesmo tempo criaram no Código Penal da época uma figura jurídica de delinquente chamado vadio, a vadiagem, o crime da vadiagem. Crime de vadiagem era aquele que não tinha emprego, não tinha como se sustentar e não tinha moradia certa. Ora, se jogaram milhões de africanos na rua nessas condições, quer dizer que quiseram simplesmente fazer uma armadilha para o negro, né? Dizer, você está liberto, mas liberto para quê? Para cair na mão da polícia, ser espancado como ele ainda é hoje, até hoje. Ele é uma vítima constante da arbitrariedade policial. É aquilo que se diz aí, branco correndo é atleta, negro correndo é ladrão. Vinícius, esse posicionamento sempre bem crítico e firme, forte do Abdias pode ser visto ali na ocupação de diversas formas, né? Além de vídeos, o que o visitante pode ver também? Na ocupação Abdias Nascimento, o visitante vai encontrar documentos que falam um pouco dessa fase do Abdias como político, porque o Abdias teve mandato como senador e como deputado.
a gente vai encontrar também as obras de arte de Abdias, que também são obras que remetem um pouco remetem muito, né, a essa questão da cultura afrodescendente, fotografias, roupas que o Abdias usava, né, as batas africanas, a bengala que ele usava. Também dizem muito, né? Sim, sim, sim. Tudo isso simbolicamente constitui, né, o que é Abdias Nascimento e todas essas ações que ele promoveu aí durante sua vida. Mas além da exposição também tem uma programação paralela, né? Como que está essa programação? O pessoal pode participar desses projetos? Sim, sim. A programação paralela ela vai acontecer até o término da ocupação, até o dia 15, domingo. E para esse final de semana, ela inclui a oficina de estêncil, que é de quinta a domingo. Então, hoje, às 15 horas, nós temos a oficina de estêncil, onde os educadores do Itaú Cultural, eles orientam, auxiliam ali os visitantes, os participantes, a produzirem, através da técnica de estêncil, roupas com estamparias africanas. Nós temos também o Reconhecendo Identidades, que também é uma atividade dos educadores do Itaú Cultural, né, onde eles conversam ali com o público um pouco sobre Abdias Nascimento. E temos também um debate, né, performativo que vai acontecer com Eugênio Lima, Djamila Ribeiro e Naruna Costa, né, onde eles vão discutir um pouco o livro O Genocídio do Negro Brasileiro, que foi reeditado pelo Itaú Cultural. Né, são as conferências performáticas. Vamos colocar esse serviço da exposição? A gente tá aí, Ocupação Abdias Nascimento, que vai até domingo. O pessoal ainda tem uns 4 dias aí. Tem uns 4 dias. Para aproveitar. Sim. Qual é o seu destaque ali? O que você destacaria? Eu destacaria as obras de artes visuais do Abdias, principalmente. Simplesmente porque eu acho que o Abdias precisa desse olhar do público. Ele é pouco reconhecido aqui como um artista visual que traz essa simbologia e esses signos da cultura afrodescendente, da cultura africana para o público. Então, eu acho que conversem com os educadores, conversem com as pessoas que estão lá trabalhando na ocupação, principalmente sobre as obras de arte, mas a exposição está linda, tem muita coisa para ver e tem muita informação, muito conteúdo interessante para ganhar aí. Muito bacana. Essa oficina de hoje, por exemplo, deve ser demais, deve ser muito boa. Sim, sim, ela é aberta para a família inteira, né? Então, desde as crianças pequenas até os pais, os adultos, todo mundo pode participar da oficina. Todo mundo convidado. Muito obrigada, Vinícius, por ter vindo conversar com a gente. Obrigado a vocês pelo convite. Fica aí o convite para vocês também aparecerem lá junto com a gente. Bacana, na ocupação. ótimo. Vamos Tá sim. certo? Uma boa tarde para você. Boa tarde, muito obrigado.